Boa noite a todos. Na ocasião em que essa casa foi inaugurada, nós recebemos o convite da direção, depois recebemos entusiasticamente o convite do Oscar Dionísio para que viéssemos aqui. E eu sei que alguns companheiros da USE estiveram aqui, mas realmente não foi possível estar. Então é uma grande alegria, olha, eu digo isso de coração, é uma grande alegria, porque nós estamos lá no Consolador trabalhando e aquela casa esse ano completou 80 anos de atividades. 80 anos de atividades ininterruptas. Aquele grupo que fundou o Consolador, ele fez nascer também o albergue noturno, a creche Irmã Estelita, o Hospital Bezerra de Menezes, e depois tantas pessoas foram passando e continuando o trabalho, e estamos nós agora lá, com outros companheiros. E é muito gratificante, emocionante, quando a gente vê nascer, embora já existisse há muitos anos o grupo semeador, nascer mais uma casa espírita. Esses núcleos são extremamente importantes para levar o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da doutrina espírita, para ver se a gente consegue fazer um aproveitamento melhor do nosso tempo aqui. E hoje nós vamos trabalhar um tema deste livro, Pontos e Contos, do Irmão X, pelo Chico. Irmão X, ele era um jornalista aqui, e ele continua um jornalista na espiritualidade. Ele nos noticia sempre as coisas. E é muito gostoso estudar as lições que ele nos traz. E hoje nós vamos estudar o discípulo de perto. Nesse capítulo, que é o capítulo 10 de Pontos e Contos, ele narra a história de Efraim, que é um jovem desejoso de fazer contato com Jesus. Ele tomou conhecimento de que Jesus chegaria em Jerusalém e que reuniria o seu colegiado para a divulgação da Boa Nova. Porque foi assim que aconteceu. Quando Jesus percebeu, ele sabia que chegaria, estava vivendo seus últimos dias, ele reuniu o seu colegiado, seu colégio apostólico, ele chamou seus discípulos lá, conversou com eles e disse assim: eu quero que cada um de vocês tomem um rumo diferente e leve a Boa Nova para a humanidade. Naquele momento, eles sentiram muito medo, muita insegurança. Fizeram uns questionamentos ao mestre das coisas que poderiam acontecer. Mas foram, fizeram o seu trabalho, passaram por todo tipo de sofrimento, de preconceito, de frio, de fome, de calor, de cansaço, de tudo. E o Evangelho chegou até nós. E hoje nós estamos aqui, discutindo, estudando, tentando entender
Colocar em prática ainda a gente vai levar um tempo, colocar em prática verdadeiramente. E Efraim, sabendo que Jesus reuniria os seus apóstolos para essa tarefa, ele se interessou em ser um discípulo mais próximo de Jesus, porque ele tinha um interesse, mas eram interesses materiais. Ele acreditava que com o poder que ele ouvira falar, Jesus conquistaria muitas coisas e através dessas conquistas ele teria algumas vantagens. E ele se aproxima de Jesus com esse pensamento. E irmão X diz assim: Efraim, filho de Atade, era assim que se falava o nome de alguém, sempre referindo-se a quem era o pai. Tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgava-se com respeito ao Messias toda a sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação e Jesus, dizia-se, curava, consolava, bendizia. Chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e vantagens de grande valor. Nada diferente do que acontece hoje, não é mesmo? Aconselhável, portanto, seria disputar-lhe a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. E de cabeça inflamada de sonhos de grandeza, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. Jesus havia chegado em Jerusalém com muita festa, ele havia sido recebido com muita festa, mas ele já sabia tudo o que lhe aconteceria. E aquilo já estava dando a ele um sentimento de tristeza, naturalmente. E ele se aproximou de Jesus e disse: Senhor, aceita-me por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu docemente e falou: Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás porventura à posição do discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? E aí Jesus lista para ele todas as qualidades de um discípulo de perto, todos os deveres, objetivos, consequências e do discípulo de longe, do de perto e do de longe. Então, ele calmamente apresenta a Efraim o que ele deveria fazer se realmente quisesse ser um discípulo de perto. E ele diz assim: o aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a temporariamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade. O seguidor de longe distrair-se-á com muitas coisas a lhe roubarem a atenção. O companheiro de perto
viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres. O de perto se manterá no serviço sacrificial incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á sempre de paciência através dos anos para compreender e servir. O de longe alegará falta de concentração na oração, sono e fadiga. Nós conhecemos alguém assim? Eu começo a fazer a prece à noite, acordo de manhã e falo, não terminei. Eu pego uma leitura edificante, debruço, caio de sono em cima do livro. Não consigo me fixar em nada que seja edificante para mim. O de perto, contudo, caminhará sem cansaço em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, e o de perto, porém, muitas vezes seguirá comigo pelo atalho pedregoso, espinhoso. O de longe dá-se-á pressa em possuir, o de perto encontrará o prazer em dar sem recompensa. O de longe padecerá por muitos melindres, que nós estávamos falando agora. E o de perto encontrará forças para perdoar sempre. O de longe não cooperará sem honras. Alguém conhece alguém assim? São aqueles trabalhadores que só trabalham. A casa tem um evento, uma costelada. Então ela faz uma promoção e convoca a todos ao trabalho. Existe aquele grupinho que a gente sabe que é firme, que podemos contar com ele. 3, 4, 6 pessoas. Mas na hora da foto aparecem 30. Então, quando as pessoas veem a foto do nosso evento, elas falam assim, nossa, mas que equipe maravilhosa que vocês têm. É a equipe da foto. É aquela equipe que só trabalha se a televisão vier, se os jornais vierem, se as rádios vierem. São os trabalhadores da foto. Esses, infelizmente, ainda são os discípulos de longe. O de perto servirá sempre com humildade. O de longe adiará seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto obedecerá aos desígnios de Deus a qualquer momento. Nesse momento, Jesus fez uma pausa e pergunta a Efraim: você ainda quer ser meu discípulo de perto? E ele fala assim: Senhor, os seus ensinos me deslumbram. Eu vou até a casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos a bênção de tê-lo encontrado. E dentro de 1 hora eu voltarei e voltarei para abraçar-te o postulado sob juramento. Jesus aceitou toda aquela euforia de Efraim e carinhosamente despediu o candidato a discípulo de perto. Efraim foi e nunca mais voltou. Porque não é fácil ser discípulo de perto. E
essa lição nos coloca justamente nesse ponto de análise. Em que distância nós estamos de Jesus? Nós estamos perto ou longe dele? As lições do Evangelho são para refletirmos, trazermos para o nosso universo, para a nossa realidade. Não tem como ser diferente. Se nós não trouxermos para a nossa realidade, vai ficar tudo muito bonito, se falando dos apóstolos, dos seus suplícios, dos seus sacrifícios, e nós continuamos na nossa poltrona, na nossa zona de conforto. Então nós temos sim que trazer o Evangelho para o nosso universo. E aí, nós temos uma outra lição que nos faz refletir sobre isso, que é a visita de Jesus à casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos. Marta convida Jesus para a sua casa. A casa era de Marta. É até estranho pensar que naquela época a casa fosse de Marta. Mas ela era de Marta, porque lhe havia sido deixada por ocasião da morte do seu marido. Porque se fosse deixada por herança, por ocasião da morte do seu pai, a casa seria do Lázaro. Porque naquele momento a mulher não era incluída na herança. Bom, aqui vale um parêntese, né? Porque somente com Jesus a mulher foi enxergada. Ela foi vista, enxergada, protegida, amparada. Só com Jesus. Antes de Jesus, jamais. Depois de Jesus, a mulher conquistou muitas coisas, mas ela tem um longo caminho a percorrer ainda. Veja que houve tempos em que a mulher era considerada um ser sem alma. Outro dia mesmo, pouquinho antes da metade do século passado, a mulher conquistou o direito de voto. E as pesquisas dizem, muito tristemente, que a cada 15 minutos, uma mulher é morta por violência doméstica. A cada 5 minutos, uma mulher é estuprada. Então, antes de Jesus, jamais. Depois de Jesus, cabe uma reflexão. E ele entra na casa de Marta. E onde está Jesus, tem um grupinho de pessoas. Sempre tinha um grupinho para ouvi-lo. Era assim, ele andava e os grupinhos iam com ele. Eles se sentaram para ouvir Jesus. Maria sentou-se ao seu lado e ficou ouvindo a mensagem. E Marta ficou cuidando das coisas da casa. Ela estava lá, ocupada, limpando, sei lá. De repente, ela estava até fazendo um lanchinho para o pessoal que estava lá ouvindo Jesus. Só que chegou um certo momento, ela ficou meio irritada e falou assim para Jesus: Senhor, a ti não importa que minha irmã tenha me deixado sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude.
E Jesus diz assim a ela: Marta, Marta, tu te inquietas com tantas coisas, te preocupas com muitas coisas, quando na verdade poucas são importantes. Na verdade, uma só é importante. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Bom, a história aí não diz se Marta deixou o trabalho e foi ouvir a mensagem, também não diz se Maria ficou constrangida e foi ajudar Marta, não diz. Mas o que dá para tirar daqui? Que Marta, aqui no contexto, ela representa o discípulo de longe. Ela ama o Cristo. Ela ama a mensagem do Cristo. Mas ela prioriza as coisas do mundo. Como nós. Como Efraim. Maria representa aqui o discípulo de perto. Porque ela também tem suas ocupações. Ela tem seus afazeres. Mas ela prioriza ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí, nós temos que nos lembrar que aqui, nessa casa querida que é o nosso planeta, nós estamos divididos em discípulos de longe e discípulos de perto. Só que nós não podemos esquecer que há mais de 2000 anos nós estamos sendo chamados. Estamos sendo chamados e nós viemos ao longo dos séculos, dos milênios, dizendo não ao chamado do Evangelho de Jesus. O seu Evangelho nascente, com a sua presença, com a sua pureza, com o seu amor, nós viemos dizendo não. Ao longo de todos esses séculos. E nós preferimos atender ao chamado do mundo, que é muito mais atraente. É muito mais atraente. Mas aí chega uma hora que o pai vê que o filho não está andando, está derrapando, enroscando, e ele manda um outro mestre. Ele manda uma mestra. Ele manda a dor. A dor, ela nos ensina. Ela nos ensina muito, se quisermos aprender, claro. Ela chega e ela nos chama à realidade da nossa estadia aqui, nos lembra o porquê estamos aqui, o que é que está acontecendo. É um chamamento. Preste atenção, o que você está fazendo até agora? Ela nos chama. E o Pai nos envia essa mestra para nos chamar, porque a dor nos aproxima de Jesus. Ela nos aproxima de Jesus. E quando a dor chega e nós nos aproximamos, nós buscamos através da oração. Quando a dor chega, nós vamos ao nosso templo, à nossa igreja, nós vamos ao nosso centro, nós vamos buscar nos aproximar de Jesus. Nós buscamos o nosso interior e colocamos tudo de verdade nas nossas orações. E nós nos aproximamos de Jesus. E aí, um minutinho só. E quando nós nos aproximamos de Jesus,
Ele nos acolhe de braços abertos, porque Ele estava nos esperando desde os momentos felizes. Só que nos momentos felizes, nós ficamos surdos, nós ficamos cegos, nós nos sentimos muito autossuficientes. Nada vai nos abalar, nada vai nos acontecer. Então precisa do chamado, da dor, muitas vezes, para nós chegarmos e nos aproximarmos de Jesus. Infelizmente, é muito clichê dizer que quem não chega pelo amor, chega pela dor. Mas é a realidade, porque no nosso nível evolutivo, se nós não chegamos ainda pelo amor, há tanto tempo ouvindo falar dos ensinamentos de Deus, através de todos os seus enviados que chegaram antes de Jesus para ir amaciando o bife, né? Porque eles vieram e foram falando, cada um na sua época, de acordo com as nossas necessidades daquele momento, e nós fomos sendo amaciados. Veio Moisés e amaciou um pouquinho mais, já falou de um Deus único, e fomos trabalhados durante tantos anos até a chegada de Jesus, que vem falar de amor, de igualdade, vem falar de perdão. Mas perdão, igualdade, como igualdade? Como o meu servo é igual a mim? Então o nosso orgulho, a nossa vaidade, isso tudo sempre foi muito maior. Isso tudo nos infla o ego e nos faz atravessar esses séculos e esses milênios, nos arrastando, na verdade, porque nós estamos engatinhando ainda na nossa trajetória evolutiva por nossa preguiça moral. E a dor nos chama para o caminho de volta. Ela nos chama para os braços de Jesus, que está sempre com os braços abertos para nos receber. Mas nós não precisamos ser resgatados pela dor, não necessariamente, se o amor chega antes. Porque é muito comum se dizer que se nós fizermos algum mal no passado, necessariamente nós vamos ter que passar por todo o mal. Não necessariamente. Vamos buscar entender, vamos buscar estudar para poder compreender que não é assim que funciona. A misericórdia divina é infinita. E se nós podemos ser resgatados pelo amor, a dor não precisa chegar. Nós podemos fazer diferente, nós podemos mudar o caminho das pedras. Nós podemos mudar as coisas. Nós precisamos despertar. Joana de Ângeles, ela nos diz há muito tempo que já dormimos demais. Ela diz que já dormimos demais. O sono fisiológico, o sono moral, o sono espiritual, que já está na hora de despertar, de caminhar, de realizar, de crescer. Nós precisamos despertar porque estamos muito acomodados. Nós somos muito acomodados. Vemos isso no cotidiano das nossas casas espíritas. Nós convidamos todos para o estudo, nós convidamos todos para o trabalho. E aí, nós ouvimos muitas desculpas. E desculpas, minha gente, não são mentiras, mas são desculpas. E quais são essas desculpas? É a falta de tempo. E por falta de tempo, nós ouvimos as mais diferentes justificativas. O trabalho extra, o futebol do filho, só tem naquele dia. O meu jogo de tênis
Só tem naquele dia, bem naquele dia do estudo. Aquele filme só ia passar naquele dia. Mas se alguma coisa atrapalha os nossos planos de ir ao centro, ou ao estudo, alguma coisa, uma pequena cirurgia que nos afasta da casa uns 15 dias, nós estamos aqui na metade, quase final de julho, a gente já aproveita o restinho do ano e volta só em 2014, depois do carnaval. É assim que funciona. Nós estamos no trabalho dentro de casa espírita, há muitos anos. E essa é a realidade que a gente vê. Eu não estou aqui fantasiando e nem fazendo uma maldade com ninguém, e nem brincando. Essa é a realidade que nós vemos na casa espírita. Trabalhar para o próximo, eu faço isso na próxima existência. Esse deixar para a próxima existência é uma coisa muito perigosa, porque o espírito acaba se acomodando com essa questão de eu posso fazer na próxima. Só que na próxima, nós não sabemos quais serão as condições nas quais viremos. Hoje nós sabemos. Hoje nós estamos aqui, está tudo bem, estamos aqui todos, ninguém veio amarrado para cá, todo mundo veio de livre e espontânea vontade, está tudo bem. Nós temos a doutrina que nos orienta, nos impulsiona, nós temos tudo. Amanhã, nós poderíamos vir em condições excepcionais, esplêndidas, mas nós não sabemos. Hoje nós sabemos. Hoje nós estamos aqui com todas as condições de que necessitamos para dar os passos mais largos para a nossa trajetória evolutiva, que pede um pouco de pressa, hein? Pede um pouco de pressa. A doutrina que nós conhecemos nessa existência, e muito provavelmente, a maioria de nós, pelo menos, está aqui pela primeira vez, na doutrina espírita. Pela idade dela, muito provavelmente. E ela chega e ela traz o Evangelho de Jesus de uma forma transparente, cristalina. Ela nos apresenta um aspecto diferente da vida. Ela nos fala que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Ela fala da comunicabilidade entre os espíritos, ela fala da multiplicidade das vidas, ela fala da lei da reencarnação, que é o maior esclarecedor da justiça divina. Ela é uma luz que clareia o nosso caminho. Então nós temos todas as condições hoje para realizar o melhor. Essa existência, nós temos a doutrina espírita que aponta o nosso norte como o trunfo para fazermos o melhor. Bom, mas quando não criamos desculpas para não ir, nós assumimos o compromisso de ir, mas não vamos. Porque aí tem o frio, tem o calor, tem a chuva, tem o filme, tem a novela, o melhor capítulo, uma decisão importante, último capítulo, futebol, final de campeonato. E vamos adiando. Eu fiquei um segundo em silêncio pensando, na segunda-feira nunca tem final de campeonato, né? Então a casa aqui leva uma vantagem. Uma vez uma frequentadora da nossa casa me disse assim: Vera, por que você não coloca no mural a escala dos oradores do mês?
naquele tempo, a gente não colocava. Ela falou assim, porque a gente sabendo quem vem fazer a palestra, a gente pode deixar de assistir um filme e vir assistir a palestra. Eu achei a proposta um pouco indecente, mas achei interessante. Falei, acho interessante colocar. Então nós colocamos lá no mural os oradores do mês, são 2 dias na semana, quinta e domingo. Colocamos os aniversariantes do mês, colocamos em blogs, mandamos e-mail para grupos enormes, abrimos uma página para o Consolador no Face, e as informações estão lá, para todo mundo ver. Mas ela nunca foi. Então eu penso que os filmes deveriam ser mais interessantes. Provavelmente seriam mais interessantes para ela. Só que aí, minha gente, um dia, e a gente não sabe quando, pode ser já já, nós somos chamados para fazer a viagem de volta. Quem garante que nós chegaremos em casa hoje? Quem garante que nós vamos estar com os nossos familiares no Natal? Quem garante? Nós não sabemos. Nós sabemos que voltaremos e não sabemos quando. E quando fizermos essa viagem, ninguém nos perguntará, e isso vai ser uma grande decepção. Ninguém nos perguntará qual foi a melhor novela que nós assistimos, qual foi o melhor filme que nós assistimos, qual foi o melhor lance de futebol que nós assistimos, quantas viagens fizemos, quantos carros compramos com as nossas horas extras, e nem vão perguntar quantas horas extras nós fizemos. Também não vão perguntar que centro espírita frequentávamos, e nem vão perguntar que religião nós tínhamos. Eles vão perguntar, sim, quantas lágrimas nós enxugamos, quantos famintos nós alimentamos, quantos irmãos com frio nós agasalhamos, quantos minutos dedicamos a responder uma pergunta ou a mesma pergunta pacienciosamente. Quantas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos para alguém que precisava desabafar? Preciso falar com você, pode ser agora? Não, eu estou ocupada, posso te ligar depois? E aí, o desespero era naquele momento, aquele coração precisava de um conforto. O Chico tem um exemplo que ele nos traz, que nos faz morrer de vergonha. E ele também ficou envergonhado. Ele estava correndo para o trabalho atrasado e uma senhora o chamou. Ele falou assim, eu estou com pressa, minha senhora, falou o nome da senhora. Eu estou com pressa, eu estou atrasado. Ele ia para a fazenda modelo. Mas Chico, eu só quero te fazer uma pergunta, mas depois eu passo por aqui, agora eu não posso. E foi. E Emmanuel falou, volte. Mas Emmanuel, eu estou atrasado. Volte. Ela precisa de você agora. Ele voltou e a senhora só queria que ele esclarecesse uma dúvida. Ela não estava entendendo uma receita. Ela não estava conseguindo entender a receita. Era só isso. O Chico orientou rapidíssimo, não perdeu nada de tempo, saiu. Ai, Chico, quando ela voltou, ele falou, ai, Chico, eu sabia. Ela falou, eu sabia que você voltaria. Quando ele foi embora, ela falou assim, muito obrigada, Chico, Deus lhe pague. Essa história vocês já devem ter ouvido muito. Deus lhe pague. E ele foi correndo e Emmanuel falou, pare e olhe para trás.
Ele olhou e vinham fachos de luz que saíam da boca da senhora de gratidão. Ele falou assim: você imaginou, Chico, se você não tivesse voltado? O que ela estaria te enviando ao invés dessas luzes de gratidão? Então isso serve de exemplo para nós. Eu estou com pressa, depois eu te ligo. A dor é agora. O desespero é agora. Quantas vezes nós emprestamos o nosso colo, o nosso ombro? Quantas vezes nós estendemos as nossas mãos? Quantas vezes? E aí vem o arrependimento, certamente virá. Pelas horas vazias, pelos minutos preciosos que nós deixamos escorrer pelos vãos dos dedos, numa existência que tinha tudo para ser enriquecedora. Tinha tudo. Quando não chegamos pelo amor, a dor chega e nos chama a atenção. Nós estamos vivendo um momento precioso, com o conhecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Esse momento não pode ser desperdiçado. Vamos lembrar Joana de Ângeles nos chamando a atenção de que já dormimos demais. O sono fisiológico, o sono moral, o sono espiritual. Jesus enviou para nós o Consolador, porque quando ele retornou e sentiu a angústia, o desespero dos seus discípulos, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador, que ficará com vocês para todo o sempre. E há consolador maior do que a doutrina espírita, que ela enxuga as nossas lágrimas, nos consola, enxuga as lágrimas, explica os porquês das lágrimas. Ela nos fala de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Ela consola, conforta, instrui, orienta, baliza, para a gente não ficar caindo no meio do caminho pelas laterais, ilumina os passos, amplia os nossos horizontes, apresenta um horizonte infinito, um leque imenso de possibilidades. Perder essa oportunidade com o Consolador que o Mestre nos enviou? Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Não precisamos esperar que a dor chegue. Vamos exercitar o amor antes. Fazendo pelo próximo, é por ele que estamos fazendo. Não foi isso que ele disse? Quando deres de comer para um dos meus irmãos, será a mim que estará dando? Quando agasalhardes a um, não é assim? Quando fizermos pelo nosso próximo, será por ele que estaremos fazendo. Quando nos aproximarmos do nosso próximo, será dele que estaremos nos aproximando. Era isso que eu queria dizer. Muita paz a todos. Muito obrigada.